O vídeo de hoje é sobre um tópico que vocês estavam esperando há muito tempo: gestação. Oi, gente, eu sou a Bárbara e hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre o começo da minha gestação, sobre sentimentos, sensações, vontades, enfim, uma conversa bem real aqui sobre quando a gente decidiu que a gente queria ter um filho ou uma filha ou filhos e sobre como a gente caminhou a partir desta decisão. Vai ser uma conversa bem real mesmo, assim, sobre como eu me sentia antes de decidir ser mãe e sobre quando aconteceu essa virada de chave na minha vida. Então, espero que vocês consigam me entender e que vocês se identifiquem também de alguma maneira. Eu acho que eu vou conseguir conversar com um público muito amplo através desse vídeo aqui. E eu digo um público amplo no sentido de vontades ou de ter este quê maternal ou não dentro de si mesmas. Mas enfim, eu separei aqui alguns tópicos pra conversar sobre essa primeira metade da minha gestação. Eu queria ter feito um vídeo trimestral, só que vou contar, mas eu fiquei muito ruim e não dava pra fazer, gente, tava impossível assim. Então vou fazer agora, não sei se farei um outro mais pra o final do 7º mês ali. Vamos descobrir como a roda vai girar, entendeu? E aí a gente vai conversando sobre esse assunto. Mas eu abri uma caixinha de perguntas lá no Insta, inclusive já me segue lá. E com base nas perguntas que vocês me enviaram, eu montei esses tópicos aqui. Então não vou exatamente responder perguntas, eu vou dialogar um pouco com base nessas perguntas. Mas eu gostaria que vocês deixassem as perguntas aqui nesse vídeo, porque daí eu quero fazer um vídeo respondendo exatamente as perguntas, sabe? Então quando você finalizar esse vídeo aqui, ficou com algum questionamento, tem alguma insegurança, enfim, quer conversar ou quer ter uma curiosidade, uma fofoca, né? Comenta aqui embaixo a pergunta que daí eu vou gravar um vídeo respondendo as perguntas deste vídeo aqui, tá? Enfim, chega de enrolação, apesar de que vai ser um vídeo um pouco longo, eu acredito. Já pega aí tua pipoca, senta confortavelmente e vamos lá falar um pouquinho sobre este mundo, este universo novo na minha carreira. Eu vou começar falando sobre vontade de ser mãe, gente. Eu nunca me senti uma mulher muito maternal, sabe? Por exemplo, minha mãe é uma mulher muito maternal, ela é muito ligada a bebê, ela tem muito aquela coisa, sabe? Com criança e tal, que nunca foi uma coisa que eu tive. Então, assim, ter filhos nunca foi uma grande prioridade na minha vida e por muito tempo eu me senti realmente egoísta nesse pensamento de não quero ter filho porque... E eu acho que é um egoísmo bom, sabe? Você entender que você é egoísta e que você não quer ter filho porque você é egoísta. Eu acho que se você é uma pessoa muito egoísta, ter filho... Não sei, na minha concepção, tudo que eu estou falando aqui é na minha concepção, tá? Na minha concepção, ter filho não é uma boa coisa, uma boa escolha. Pode ser que o filho te mude, pode, mas também possa ser que não te mude. E aí, né, criança caiu na mão da pessoa que não tá pronta pra lidar com a criança. Então, eu me senti um pouco egoísta nesse sentido, porque eu sempre enxerguei muito na sociedade, na minha família, aquela perda de espaço da mulher pra ela se tornar mãe, né? Especialmente ali no começo, no nascimento da criança e tal. Eu lembro que quando nasceu a criança na minha família, juntava todas as mulheres pra ajudar e era só tinha mulher e era uma coisa assim que de certa maneira me deixava um pouco desconfortável saber que sempre era aquela rede de mulheres ali. E é óbvio que é bom ter uma rede de apoio, só que eu me sentia um pouco, sabe, eu não sabia se eu queria lidar com aquilo quando eu me tornasse adulta. E quando eu me tornei adulta, eu decidi que eu não queria lidar com aquilo, porque eu achava um pouco... Porque eu era egoísta, né? Convenhamos aqui, eu era egoísta, eu não queria abrir mão da minha carreira, das minhas vontades, de fazer as coisas na hora que eu quisesse, de ir pra onde eu quisesse, quando eu quisesse, sabe? Em nome de ter uma criança. E eu sabia que, e sei ainda, que de certa maneira a responsabilidade e o peso maior cai em cima da mãe. Aqui em casa, Hector trabalha fora de casa, eu trabalho em casa. Apesar da gente ter o plano de estruturação de como a gente vai lidar com a nossa filha, obviamente eu vou passar mais tempo com ela, sabe? Eu vou ter mais responsabilidade sobre ela ao longo do dia, de cuidar, de fazer as coisas que ela necessita, porque ele vai estar trabalhando fora de casa. A gente vai tentar balancear o máximo possível, mas nunca vai ser 50%, 50%. Então, durante um período ali da minha vida, eu tive muito receio com relação a isso, sabe? E também vontades, coisas que eu gostaria de realizar e que eu pensava que, de certa maneira,
essas realizações não viriam se eu tivesse um bebê. Ou se eu tivesse um bebê, seria mais difícil realizar essas coisas. Então, eu tive muito medo durante um período e eu decidi que eu não queria ter filhos neste momento. E aí, quando eu comecei a namorar com o Hector, eu comecei a conhecer até um outro olhar, sabe? Eu via muito a forma como ele lidava com os sobrinhos, a forma como ele lidava comigo, como ele lidava com a nossa casa quando a gente foi morar junto, a forma como o irmão dele cuida do sobrinho dele, sabe? A forma como o cunhado dele cuida da sobrinha e do sobrinho. Então, eu comecei a enxergar que essa relação, ela nunca seria 50%, 50% dentro da nossa relação, porque eu trabalho em casa e ele trabalha fora. Mas que também não seria uma carga 100% pesada, sabe? E eu comecei a sentir vontade de ter um filho. Também não foi assim nossa, eu não vou cuidar 100% da criança, tipo, o peso não vai ser 100% meu, vou ter um filho, agora eu consigo, agora eu posso. Não, foi realmente uma vontade que ela foi nascendo. E quando a gente começou a namorar, foi uma das primeiras conversas que a gente teve. Você quer ter filho e tal? E eu falei pra ele que eu não queria ter filho. E aí ele falou assim, eu sou indiferente. Se quiser ter filho, tem. Se não quiser também, não é uma questão assim, não, se não tiver filho, não quero estar nesse relacionamento. Inclusive, eu acho que é um tipo de diálogo que é muito bom você ter quando você está planejando um relacionamento a longo prazo. Porque filho é uma escolha de duas pessoas quando você está em um relacionamento. E essas duas pessoas precisam arcar com o filho, né? Então, a gente teve essa conversa e aí ficamos nessa assim de, ok, é isso aí. Aí, quando a gente já tava ali no 3º ano de namoro e tal, eu fui começando a pensar, olha, talvez, assim, eu queira ter filho. E pra ele não foi uma coisa de tipo, mudou de ideia, nossa, uma crise. Porque pra ele poderia ter também, sabe? Ele não se importaria de não ter, mas não quer dizer que ele não quisesse ter um filho. E aí, a gente, enfim, falamos ok, mas também a gente ainda não tinha casado. Então ficamos, talvez a gente tenha um filho, talvez a gente tenha um filho. E aí, ele é 11 anos e meio mais velho que eu, né? Então, assim, ele queria experimentar ter o filho pra poder curtir com a criança, poder brincar com a criança quando for pequena, poder, quando for adolescente, adulto, levar na balada, buscar da balada, que foram coisas que ele experimentou com o pai dele, sabe? Dar esse suporte pro filho, que talvez ele não pudesse dar com os pais mais velhos. E ele também tem os pais mais velhos que minha mãe, né? Então, ele já sabe como o pai dele era quando ele era adolescente, como o pai dele é agora, e como seria... enfim, lidar com um adolescente se ele fosse muito mais velho. E aí, a gente ficou nessa assim de ok, vamos ter filho. Quando a gente casou e veio pra cá, a gente tava se organizando. Então ainda não era assim aquela grande vontade. Ou na verdade a gente ainda não começou a tentar. Aí veio Cecília, foi planejada, né, gente? Foi ou não foi? Esse é o segundo tópico. Quando ele pediu minha mão em casamento, a gente falou, ok, talvez seja o momento de começar a pensar no filho. Porém, a gente não vai tentar ainda, porque vai que eu fico grávida no meio dos preparativos do casamento. E aí comprar vestido, e arruma não sei o que, e tem que lidar com as emoções da gravidez enquanto tô lidando com as emoções do casamento. É muito complicado, né? Então a gente falou, vamos continuar do jeito que a gente tá. E logo que a gente casou, a gente começou a tentar ter um filho. Então sim, Cecília foi planejada. Eu não tomo anticoncepcional, tomei anticoncepcional quando eu tinha 18 anos, muito pouco tempo. Então assim, a gente simplesmente parou de se proteger e começamos a tentar. E aí, gente, é que vem a carga, entendeu? É aí que vem o peso emocional, é aí que vem a coisa. Porque você fica naquela expectativa, né? Tem muita gente que fala, nossa, engravidei de uma vez só. Nossa, engravidei no primeiro mês que eu comecei a tentar engravidar. Nossa, engravidei, tipo, muito rápido. E, gente, as chances são baixas, sabe? Em uma relação onde as duas pessoas são 100% saudáveis e que você faz o tchaca na buchaca no dia certo, no dia da ovulação, sua chance de engravidar são de 25%. Então, não é assim uma chance de, nossa,
vai engravidar, sabe? Então, quando a gente começou a tentar, eu ficava naquela expectativa, todo mês, né, de meu Deus, vai ser esse mês, e aí não era esse mês, assim, meu Deus, vai ser no próximo mês, e aí não era no próximo mês. E eu sempre tive uma menstruação muito regular, muito certinha, e com essa ansiedade que eu tava sentindo, minha menstruação começou a atrasar, e aí isso ia me deixando mais nervosa, porque eu pensava, tem alguma coisa errada, o que tá acontecendo? E aí a gente foi numa médica com poucos meses tentando, assim, tipo, a gente começou a tentar em agosto do ano passado, e aí em janeiro, não, na verdade em dezembro eu já busquei essa médica. E aí, porque a minha menstruação tinha atrasado uma semana e tinha dado negativo o teste. Eu falei, cara, não é possível. E aí a gente buscou essa médica e tal. E eu fiz alguns exames, Hector fez alguns exames e ela passou pra gente como se fosse uma vitamina pré-concepção, sabe? Então, é uma vitamina que te ajuda a melhorar os hormônios que você precisa pra ter um bebê e que também me ajuda, no meu caso, a já ir fazendo o meu corpo se adaptar à ideia de gerar uma criança. Aí a gente começou a tomar essas vitaminas, Hector tinha, né, um suplemento, eu tinha o meu, e a gente começou a tomar esses suplementos e nada acontecia. E aí, no mês que Cecília foi concebida, que foi em maio, Hector tinha uma viagem e eu usava o aplicativo Flow, né, então eu sabia o dia da minha ovulação, os dias que eu estava mais, enfim, pronta para fazer o tchakanabu saca e tentar ter um bebê. Então a gente começou a observar bastante isso. E Hector tinha uma viagem que era justamente no dia da minha ovulação. E aí a gente se organizou ali pro pré-viagem dele, né? Tentarmos a criança, porque a gente também, eu não sabia exatamente se o flow tava certo, se era naquele dia, sabe? Justo. Porque, tipo, você tem um período ali de ovulação, mas pelo menos eu nunca senti exatamente o dia que eu ovulei, sabe? Tem mulheres que talvez sintam. Eu comecei a comprar teste de ovulação pra ver como é que tava. Eu acho que começa também a entrar meio que numa neura, gente. É um pouco engraçado isso. Só que a gente tava tentando ao máximo possível não entrar nessa neura, né? De, vamos transar em todo lugar o tempo inteiro. Ou vamos transar só pra tentar ter um filho. Porque às vezes também você fica tão noiado com isso que é pior, né? Atrapalha, porque o psicológico é uma coisa muito importante durante todo esse processo e é uma das coisas que os médicos mais falam. Aí, então a gente testou. E aí, quando ele viajou, tipo, foi no dia da minha ovulação. Então, na minha cabeça, nesse mês, eu acho que isso foi muito positivo, porque eu tava tranquila. Eu falei, não vai ser esse mês, a gente vai ficar aqui curtindo de boas, mas não vai ser esse mês que eu vou ficar grávida. E foi justamente o mês que Cecília foi concebida. Inclusive, eu acho que foi no dia do nosso aniversário de casamento civil. Então, Cecília talvez tenha uma data de concepção, meus amores. Mas aí foi um processo que foi, assim, gostoso, mas ao mesmo tempo meio ansioso. Minha terapeuta me ajudou bastante durante esse início, assim, de eu, enfim, me manter mentalmente tranquila, sabe? E não surtar de ansiedade, não é mesmo? E aí vamos lá pra descoberta, que foi o vídeo que eu postei pra vocês aqui da gravidez. Vou deixar o link aqui em cima. Eu tava um dia atrasada naquele vídeo e assim, eu não imaginava que ele ia dar positivo, porque como eu falei pra vocês, Hector tinha ido viajar e eu já tinha atrasado às vezes uma semana, gente, tinha dado negativo, sabe? Então assim, eu não pensava que ia dar positivo, não passou pela minha cabeça que ia dar positivo. Era pra minha menstruação ter descido na segunda-feira, já era terça-feira. Comprei o ingresso do show da Taylor, falei, vou fazer este teste só pra desencargo de consciência. Fiz o teste, deu positivo. E aí vocês viram o resultado do vídeo, né, gente? O surto que eu vivi. E aí foi muito louco, porque eu fiquei, meu Deus do céu, descrente, né, desacreditada. E daí vem a parte dos médicos, que foi uma das maiores dúvidas que vocês tiveram. Eu tô fazendo o meu acompanhamento pré-natal pelo sistema de saúde pública aqui da Espanha. Apesar de eu ter convênio, eu já sabia que eu queria ter o bebê no hospital, que é uma maternidade pública, que é aqui perto de casa, é uma das melhores da Espanha, está entre as 4 melhores da Espanha. E o hospital infantil também, que acompanha essa maternidade, é o melhor hospital infantil da Espanha e é um dos melhores da Europa. Então eu queria muito que meu filho e minha filha nascessem nesse hospital, porque eu sabia que o amparo que teria ali já seria, tipo,
muito bom, sabe? E aí eu podia fazer o pré-natal todo pelo meu sistema de saúde privado e só fazer o parto pelo sistema de saúde pública. Só que eu já tava no sistema de saúde pública mesmo, eu falei, eu vou fazer tudo pelo sistema de saúde pública. A gente não fiz nenhuma consulta privada até o momento. Aí, o que foi que eu fiz? Quando eu descobri que eu estava grávida, depois que eu fiz o teste, eu marquei com a minha médica de cabeceira. Aqui na Espanha, você tem uma médica é tipo um postinho de saúde, que é o Centro de Salud, que é uma médica que ela te atende pra tudo na sua vida que não seja uma emergência, sabe? Sei lá, tô sentindo uma dor aqui, mas também não é uma coisa pra eu correr na emergência. Aí eu ligo no postinho, peço uma hora com a minha médica, e aí ela me atende por telefone, ou ela me atende pessoalmente, sabe? Hector chegou. Peraí, deixa eu falar com ele e aí eu continuo. Pronto, falei com o pai da criança. Bom, eu fiz essa consulta com a minha médica de cabeceira. E aí foi na terça que eu descobri. Na sexta, eu acho, eu me consultei com ela. E aí a primeira pergunta que ela fez foi se eu queria, se era um bebê desejado. Porque aqui na Espanha, se o bebê não é desejado e você quiser, você pode abortar. Aí eu falei que sim, aí ela me deu os parabéns e tal. E aí ela marcou com a matrona. A matrona, ela é uma parteira, tá? Ela é uma enfermeira especializada em parto. E ela é quem guia todo o processo do pré-natal. Então, a minha obstetra, ela faz os meus exames, mas as minhas consultas são feitas com a matrona. Então, eu vou pra matrona, ela pesa, ela escuta o coração do bebê, ela passa todas as receitas, ela faz tudo, basicamente, sabe? E aí, ela marcou com a matrona pra eu conhecer a matrona, conversar, e aí a matrona me dá as primeiras instruções. E marcou também com a obstetra, porque eu tive uma primeira consulta com a obstetra pra ver se tava tudo ok. E minha primeira ultrassom, que eles chamam tudo de eco, gente, assim. Todas as ultrassons que a gente faz no Brasil aqui se chama eco. E aí eu fiz a primeira, que foi transvaginal, já vi que o bebê tava com 6 semanas e tal, que era a semana que já tava indicando, né, quando eu fiz com a contagem da última menstruação. Então, tava meio que na idade gestacional esperada. E aí, eu fiz a primeira eco. Gente, no dia que eu fiz essa primeira eco, que foi em junho, logo, foi muito rápido, marcou muito rápido. A médica até falou, pode ser que demore, porque pra esperar o bebê crescer um pouco mais, pra poder ver melhor, né? Não demorou, foi super rápido. E aí, quando eu fiz essa primeira eco e eu voltei pra casa, gente, eu já voltei pra casa, assim, passando muito mal. Sabe, muito mal de enjoo. Eu já rejeitei café na hora, e aí eu tinha feito um misto quente, aí eu não conseguia comer, e aí eu já comecei a ficar com muito sono. Foi tipo, ver o bebê no ultrassom, automaticamente em mim baixou a grávida. E foi um pouco estranho, porque eu já tinha... Olha, eu deixei minha cadeira aqui e ela apareceu. Desculpa. Foi um pouco estranho, porque eu já tinha conversado com a minha psicóloga, então eu já tinha criado na minha cabeça uma fantasia sobre como seria os primeiros meses da gestação, sobre que eu queria adiantar o meu livro, eu queria adiantar conteúdo aqui pro canal, eu queria adiantar conteúdo pras minhas redes, eu queria adiantar o meu trabalho pra eu conseguir ficar tranquila quando o bebê nascesse. E aí, quando chegou e eu fiquei enjoada assim, eu pensei, caramba, difícil. Só que eu pensei, cara, ok, vou ter enjoo dia sim, outro não, ou vou ter enjoo numa determinada hora do dia, depois eu vou conseguir trabalhar. Mas, gente, não foi assim. Não foi assim. Eu não cheguei a ter aquela doença que você fica vomitando, e que você perde muito peso. Eu perdi 1,5 kg, mais ou menos, o que pra mim é muito peso, porque, né, eu pesava 48. E aí, mas eu ficava com náusea o dia inteiro. O dia inteiro. E pra mim era muito incapacitante, assim, eu não conseguia realmente fazer nada, eu não conseguia levantar do sofá. E além disso, eu tive muita crise de tensão baixa, que minha médica falou que foi glicose baixa, muita. Eu levantava e ficava tonta, era muita labirintite. E, gente, eu fiquei imprestável, assim, eu não fiz nada em casa por quase 3 meses, Hector cozinhava, limpava, dobrava as roupas, lavava as roupas, entendeu? Eu fiquei 3 meses sem encher minha máquina de lavar louça. Eu só dormia, ficava deitada. E foi assim, ruim no nível de eu não conseguia ler
eu não conseguia prestar atenção em coisas, sabe? Eu não conseguia assistir uma série, eu não conseguia assistir um filme. Meu cérebro não funcionava. E pra mim aquilo assim era um absurdo, porque eu me senti... Eu não sabia o que eu era, eu me sentia um vegetal. Era tipo bizarro. E foi ficando muito cansativo aquilo pra mim, porque eu tinha as expectativas que eu tinha criado sobre como seria o começo da gestação e eu tinha a realidade, né? De como estava sendo. E estava sendo um caos. E assim, não é que em nenhum momento eu falei, nossa, me arrependo, não queria. Em nenhum momento eu me arrependi de estar grávida, eu me arrependi de querer ter um bebê, mas eu fiquei assim, irritada, estressada, porque eu queria fazer minhas coisas e eu não tinha condição de fazer minhas coisas, eu não conseguia. E isso foi... E eu comecei a ficar com muito medo de ser a gestação inteira dessa maneira. E aí eu ficava, meu Deus do céu, como é possível? E aí eu vi outras grávidas fazendo as coisas. Eu falava, por que ela tá fazendo as coisas? Eu não consigo fazer as coisas. Será que eu sou fraca? Será que eu sou fresca? Será que eu, sabe, sou ruim? Já tava pensando que eu sou uma péssima mãe desde o ponto 1. Então, esse começo, assim, foi muito conturbado, sabe? Até a coisa começar a se acalmar. Aí minha médica passou... remédio pra enjoo, só que ele me dava muito sono, então, tipo, foi realmente esperar essa fase passar, só que enquanto você tá nessa fase, é muito complicado. E eu tentava manter a cabeça ali de que era uma fase e ia passar, sabe? E ela passou nos 4 meses, só 4 meses e pouquinho, foi quando ela relaxou. A última vez que eu senti enjoo foi quando eu peguei o avião pra ir pro Brasil. Depois disso, eu não senti mais enjoo. E assim, gente, quando eu passei 2 dias sem sentir enjoo, parecia que eu estava no paraíso. Foi uma delícia. Mas eu ainda senti durante umas 2 semanas muito cansaço, muito sono. E agora eu tô sentindo aquela vitalidade, a energia que falaram que eu ia sentir no segundo trimestre. Ela surgiu agora pra mim. Glória a Deus, estava esperando com muita vontade, porque realmente... foi, assim, muito difícil. E daí, eu fiz muitos exames durante esse período. Exame de sangue, exame de urina. Descobri que eu tô com hipotireoidismo, então eu tenho que tomar remédio de tireoide todos os dias. E como eu nasci com um problema no coração, eu nasci com CIV, que é um sopro no coração... a gente tá estudando bastante o coração da bebê, que é a Cecília, né? Ainda não falei aqui, mas é a Cecília. A gente tá estudando bastante o coração da bebê, então eu faço muito mais ultrassom do que outras grávidas, o que pra mim é muito bom, porque eu amo ver a Cecília e ela se mexe bastante. Mas é muito interessante isso, eles estão estudando com bastante afinco, observando bastante o coração. Inclusive, eu vou ter uma ultrassom agora que vai ser com um médico pediatra, lá naquele hospital infantil que eu falei pra vocês, pra realmente já estudar bastante ela. E aqui eles têm muito cuidado com a gestante, porque é um país com natalidade baixa, né? Então, quando você escolhe gestar, quando você escolhe ter um filho, eles têm bastante atenção e bastante cuidado. Eu não preciso marcar exame nenhum, eles marcam meus exames automaticamente, me ligam ou mandam uma carta aqui pra casa com a data e a hora do exame, eles me passam todas as informações que eu preciso ter, assim, a grávida ela quase não precisa correr atrás de nada, porque eles entregam tudo de mão beijada pra você, sabe? Todos os meus exames são com a mesma médica, que não vai ser a médica que vai estar comigo na hora do parto, mas... enfim, já me dá uma segurança, né? E na hora do parto, eu vou ter agora toda essa parte com a matrona, que são as aulas de parto, né? Eu vou fazer o meu plano de parto com ela também, que é o plano que eu vou levar no dia que eu decidir ter o bebê, ou decidir não, que a bebê decidir nascer, né? E vai ser, enfim, interessante. Mas essa conversa de parto, eu acho que a gente pode jogar ela um pouquinho mais pra frente. Eu planejo ter normal, tá? Vaginal com anestesia, mas é o meu plano. E assim... ainda nem tive as aulas de parto. Possa ser que depois que eu fizer, eu troque o que eu quero da minha vida. Mas por enquanto é o que eu mais desejo ter. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Já falei aqui do próximo tópico, que foi essa parte da primeira fase da gravidez, né? E de... eu acho que nem foi assim muito de... ai, minha vida vai mudar completamente. Foi mais de... meu Deus do céu, eu queria parar de vomitar. Agora é que eu tô nessa fase de refletir bastante. Sabe, assim... eu nem tô com medo dessas mudanças, eu tô ansiosa, eu tô empolgada. Eu sei que minha vida vai mudar completamente, mas eu tô mais curiosa pra ver a cara da bebê e pra ver como é que vai ser, sabe? Eu não tô assim com medo.
E eu acho que isso é um sentimento muito bom, porque eu tava com muito medo de sentir esse medo, que até o momento não estou sentindo. O próximo questionamento foi com relação às mudanças da casa, né, gente? Se a gente vai trocar de apartamento, o que que a gente vai fazer? A gente ainda não sabe. A gente gostaria de não mudar de apartamento, tá? Porque é muito difícil achar um apartamento. Eu amo esse apartamento, ele tem tudo que a gente precisa, ele é perfeito e ele não é caro. Nosso proprietário nunca aumentou o nosso aluguel, nosso sonho é que ele nunca aumente, entendeu? Ele é maravilhoso, a gente tá resolvendo um BOzão agora aqui. E ele é do Peru e tá conversando com a gente e ele é super atencioso, então a gente não quer mudar de apartamento. Mas este apartamento, ele tem uma questão que são os quartos muito pequenos. E aí, a gente precisa de um quarto de hóspedes, porque, por exemplo, a minha mãe, ela vem passar 3 meses aqui quando Cecília nascer, então ela precisa ter um quarto. Você não vai deixar uma pessoa 3 meses na sua casa dormindo na sala, entendeu? A gente precisa de um quarto de hóspedes, porque, né, minha mãe vai vir com mais frequência agora. E o nosso quarto, ele fica muito longe dos 2 quartos do fundo, que são onde estarão Cecília em um desses quartos. O que eu planejo é desfazer o escritório. Neste primeiro momento, aqui seria o quarto de Cecília e só pra ela ter o quarto no sentido de ter as coisas dela aqui, sabe? De ter a cômoda, de ter o guarda-roupa, pra gente ter onde guardar as coisas. Mas nesse primeiro momento, a nossa ideia é que ela durma com a gente pelo menos os primeiros 6 meses com um berço lá no quarto da gente, porque é mais confortável pra eu acordar e amamentar e Hector também, enfim, cuidar da gente e tal, eu acho que vai ser melhor. E aí depois a gente planeja fazer meio que uma mudança de a gente vir pra esse quarto, Cecília pro quarto de lá, e a gente transformar o nosso quarto, que é o maior, em quarto de hóspedes e escritório. São coisas que a gente planeja, então a gente ainda vai tirar os móveis, tentar reorganizar a casa pra ver como é que vai ficar, o que que vai caber, mas é o que a gente tá em mente no momento, mas assim, não é uma solução 100%. Estamos decididos, a gente tá observando, ainda temos 20 semanas até Cecília nascer, que parece que é pouco, e é pouco mesmo. Mas vamos decidir até lá como a gente vai fazer essa mudança e o que que vai acontecer, tá? E o que eu espero daqui adiante, gente? Cecília já está mexendo bastante na pancinha da mamãe. E o que eu espero é que eu mantenha um pouco dessa disposição, sabe? Eu acho que o que eu gostaria muito de ter durante essa gravidez é disposição pra eu conseguir organizar todas essas questões da casa, fazer o enxoval dela, sabe? Me preparar bem na academia, com as aulas de parto, com todas essas coisas pra receber Cecília da melhor maneira possível. Então eu acho que o que eu espero é isso, assim, tentar conter um pouco a ansiedade que ela vai vir, porque, né, gente? Mas ser o mais tranquila possível e ter o máximo de disposição possível pra lidar com a minha bebê e pra lidar com todo esse processo da gestação, obviamente. E bom, é isso, gente. Eu acho que eu consegui cobrir algumas perguntas, né? Mas como eu falei pra vocês, provavelmente eu esqueci muita coisa ou eu não fui muito direta e específica em muita coisa. Então, pra eu ser direta e específica, eu vou responder as perguntas em si. Então, comenta aqui embaixo o que é que você quer saber, qual é a sua maior dúvida, ou qual é o seu maior conselho, ou... Conselho, a mãe sempre fica assim, né? Meu Deus do céu. Mas, enfim, vamos continuar essa conversa respondendo as perguntinhas que vocês vão deixar aqui embaixo, tá bom? Então, se vocês gostaram do vídeo, lembra de clicar no joinha pra mim, de se inscrever no canal e ativar as notificações pra receber tudo que eu publico em primeira mão. Cecília chutou, ela tá dando um beijo, tá? Mandando um tchau aqui. Mas é isso, eu espero vocês então no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!